Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na palavra de Deus, na nossa meditação de hoje. É no capítulo 21 de Mateus, dos versículos 33 até ao 46. Mateus, capítulo 21, versículos 33 até ao 46. E o título da mensagem é A Parábola dos Lavradores Maus, que diz o seguinte: Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem frutos. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, essa parábola, aqui de Mateus 21, dos versículos 33 até o 46, Jesus retrata aqui exatamente o que todos o povo de Deus, o chamado povo de Deus, até a vinda de Jesus, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os anciãos, fizeram com todos os homens, com todos os profetas enviados por Deus a eles, para poder cobrar deles, um alinhamento correto, justo, com a palavra de Deus, com as leis que Deus deu a Moisés para passar ao povo de Israel, porque Deus deu as tábuas da lei para Moisés, e ali todos nós temos liberdade para poder agirmos, para vivermos, para fazer o que bem queremos, mas como filhos de Deus, nós precisamos obedecer os 10 mandamentos, da lei de Deus, que foi dada para Moisés, e aí esses homens, que vieram aos lavradores para poder receber os frutos, foi exatamente os profetas do Senhor, os servos verdadeiros, fiéis, e os profetas, que o tempo todo cobravam do povo de Israel esse alinhamento com a palavra de Deus,
que foi dada pelas leis de Moisés, o tempo todo, desde 1450 anos atrás, até chegar em Jesus, né? O tempo todo Deus levantou profetas, Deus levantou servos fiéis e verdadeiros, né? E assim eles faziam o tempo todo com esses grandes servos de Deus que foi levantado por Deus e colocado para cobrar deles, né? Que eles andassem rigorosamente dentro da palavra de acordo com os 10 mandamentos, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Houve ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e a circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe, né? Ou seja, o povo de Israel foi a semente bendita do Senhor, a semente de Abraão, né? A nação eleita do Senhor, né? Ela foi separada do mundo para poder dar frutos ao Senhor, né? Foi separada. Então, esta é a vinha do Senhor, né? A nação eleita do povo de Israel foi preparado, a semente bendita do Senhor, para poder dar frutos ao Senhor. Por isso ela foi tirada. Ela passou por todo aquele período de 430 anos no Egito, né, os 12 filhos de Jacó, né, ali quando foram para o Egito, né, para ser escravizado ali pelo faraó, né, eram 72 almas apenas, né, e ali permaneceu por 430 anos, né, quando saíram de Canaã, foram para o Egito por causa da fome, né, e ali ficou por 430 anos, né, ali sobre levado por José, né, que era o 8º filho de Jacó, que era o governador do Egito, né? E aí eram 72 almas contando com José e os seus filhos que já estavam lá, né? E aí, depois de 430 anos sendo estrangeiro no Egito, né? Ali, quando saiu dali, que Deus tirou aquele povo, porque o clamor estava muito grande, que Deus preparou Moisés para tirar o povo, para conduzir o povo pelo deserto, até chegar em Canaã e tomar posse da terra prometida de forma definitiva, que não precisasse mais peregrinar, né? Então, aí, nessa época que isso aconteceu, né? Chegando no Egito, glória a Deus, aleluia, Jesus, esse povo então já estava ali. Então Deus, essa vinha, ela simboliza a vinha que o Senhor plantou, fez um valado, a cercou, né, circundou-se de um valado e arrendou-se, né, aos lavradores, né, glória a Deus, aleluia, Jesus, né, e chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, e mataram outro, e apedrejaram outro, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Assim aconteceu, né? Com todos os profetas que Deus levantou e colocou sobre o povo, né? Porque a partir do momento que que Moisés passou o bastão para Josué, né? A partir daquele momento, né, Josué só atravessou o Jordão, né, e impulsou o povo, né? A partir dali, o povo cada um tinha livre-arbítrio para poder conduzir suas vidas, né? Mas a condição espiritual do povo era exigida por Deus, né? Ela era regida pelos profetas do Senhor, que cada vez que o povo cometia algum tipo de erro, o profeta chegava e passava a mensagem de Deus, né, e exigia do povo que o povo andasse de acordo com a palavra de Deus. E o povo foram matando, inclusive os profetas do Senhor, que chegavam ali e determinavam as coisas, foram matando um por um, até chegarem em Cristo, como afirma aqui a palavra de Deus, né? Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, né? Glória a Deus, aleluia. Voltando um pouquinho, né? E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. Ou seja, cada um que chegava para reger conforme o povo deveria andar, eles iriam eliminando, iriam liquidando, matando, limpando, para poder. Escribas e fariseus o tempo todo, escribas, fariseus, saduceus, anciãos, sacerdotes, né? Então eles foram matando os profetas do Senhor até chegar em Cristo, né? Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último,
enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Ou seja, esse filho que o Senhor enviou, foi exatamente nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio para poder novamente corrigir o povo, para poder fazer com que o povo andasse rigorosamente dentro de acordo com a palavra, né? E levaram à morte, né? Condenaram, crucificaram, mataram Jesus também da mesma forma, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Ou seja, escribas e fariseus, né, todos aqueles que crucificaram Jesus, né, eram um povo saído do povo de Israel, que eram os judeus, do qual a palavra afirma que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Então, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemos da sua herança, né? E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram, né? E é verdade, Jesus foi crucificado, foi morto e crucificado fora da cidade, né? Foi levado para fora, como está falando aqui, do jeitinho que está falando para mim. Foi o que aconteceu. Não fizeram isso dentro da cidade com Jesus, tiraram ele para fora, né? E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ou seja, será exatamente no dia que o dono da vinha chegar, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, para poder fazer o acerto final, né? Fazer o acerto final com esses maus lavradores, né? Que são os falsos mestres, os falsos pastores, né? Os falsos diáconos, os falsos presbíteros, os falsos evangelistas, os falsos missionários, os falsos crentes de um modo geral, né? Esse povo todo terão que dar conta para Jesus naquele dia, né? De todos os seus feitos, de todos tantos quantos mataram, né? De todas as formas de morte que eu já citei em vídeos anteriores, né? Que a morte não é só a morte física, que não tem morte espiritual também, que nós fazemos com as pessoas de um modo geral, né? Então Jesus vai cobrar, ele é o próprio Senhor da vinha que virá naquele dia para poder fazer a coroa. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ou seja, no dia da vinda do Senhor, né? O dia da vinda do Senhor, né? Aí nesse dia vai ser o dia de acertar as contas, né? Aí vamos ter que prestar conta de tudo isso que nós fizemos, que de alguma forma matamos alguém, né? Durante as nossas vidas, né? Na nossa peregrinação, né? No nosso dia a dia, na nossa condução com a obra de Deus, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, né? Fomos tirando alguém do caminho do Senhor, né? Então nós seremos cobrados naquele dia, né? Louvado seja Deus, né? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe dê em frutos. Dizem-lhe Jesus: nunca lestes? Porque Jesus fez essa pergunta para eles, né? Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí responderam para Jesus: dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem fruto. Diz-lhe Jesus, né? Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, louvado seja Deus, né? E quem cair, Jesus continua afirmando, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Ou seja, as leis que o Senhor deu para Moisés foram leis para serem cumpridas.
foram palavra de vida eterna, né? Então, não era para fugir daquilo que foi passado. Jesus veio, não retirou nem um tio, nem um jota, e Jesus confirmou as leis de Moisés. Ele veio aperfeiçoar, não mais sendo através das leis, mas através da justiça e graça, né? Pela obra da graça, né? Então, de modo que Jesus veio aperfeiçoar, e por esse motivo nós precisamos cumprir tudo aquelas leis que está lá dada por Moisés, através do amor, né, do dom maior, que é o amor que nós precisamos ter uns pelos outros, para que nós possamos conduzir e alcançar a salvação sem tirar ninguém dos caminhos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Dizem-lhe eles, Jesus antes disse, né? E lançaram mão, e lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que lhe fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhes deem frutos. Aí Jesus disse-lhe Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Ou seja, é a pedra da esquina que nós trouxemos a mensagem dias atrás, né? É a pedra da esquina que serve para poder mudar o curso da nossa vida, da nossa direção, para nós mudarmos, deixarmos de ser o velho homem e passar a ser a nova criatura, né? O velho homem, a velha mulher, o novo homem, a nova mulher, ou seja, a nova criatura, né? E aquele que não quiser mudar, quiser continuar agindo da mesma forma que sempre agiu, né? Ele então tropeçará nesta pedra, né? E ai daquele que tropeçar nesta pedra, né? Como disse Jesus. Ou se ela cair em cima dele, ele será reduzido a pó, será reduzido a nada, porque ela realmente é uma pedra forte, é uma pedra grande, é uma pedra pesada, né? Para aqueles que o rejeitam, aqueles que o aceitam, então não tem problema. Aqueles que o rejeitam, sim, será realmente pedra de tropeço, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles. Aí eles ficaram rigorosamente furiosos, ficaram assim, de certa forma, obsessos furiosamente, porque eles entenderam que Jesus falava exatamente deles, que isso aconteceria com eles. Jesus lançou isso em rosto deles e eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, né? E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Ou seja, vocês vão ficar valendo nada. Vocês vão ficar nada, vocês vão virar pó, vão virar cinza, né? Vão voar, né? Aí, e os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então assim, Jesus fechou mais essa parábola, dessa palavra, né? Que é a parábola dos lavradores maus. Então nós precisamos refletir sobre os nossos conceitos, sobre as nossas ações, nossos atos, nossas atitudes, para saber o que tipo de lavrador nós somos, né? Se nós somos lavradores maus, ou se nós somos lavradores bons, né? Que trabalhamos na vinha do Senhor, que produzimos frutos, um a 30, um a 60 e outro a 100, que damos que damos grande prosperidade, que trabalhamos e produzimos, né? E damos um grande retorno ao nosso patrão, né? Eu me lembro muito bem que eu tive um patrão rico, poderoso, né? E ele brincava comigo de ver o meu esforço, a minha dedicação no trabalho, administrando a fazenda dele. Ele falava para mim, Israel é um funcionário que dá retorno, né? Então nós precisamos dar retorno, irmãos. Precisamos dar retornos na obra do Senhor. Trabalhar
produzir, gerar, conduzir e salvar almas para o reino do Senhor, para o dia da sua vinda gloriosa, para nós sermos recebidos por Ele, como eu disse no vídeo de ontem, no fechamento, né? O Senhor falando para mim numa revelação em sonho, né? Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe, um forte abraço a todos, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Amém?